A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aproveite que você está de pé e abra comigo a sua Bíblia no Salmo 118, verso 14. Nós vamos ler até o verso 21. Obrigado, pastor Natanael. Obrigado, pastor Robson. Deus abençoe. É uma honra muito grande estar aqui. Fico muito feliz. Tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por essa igreja, por esse ministério e por esse querido pastor. É um amigão, é um homem muito especial para todos nós. Quem já achou o Salmo 118, verso 14, diga glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Glória a Deus. Pode tomar assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou feliz demais por estar com os irmãos. Trago um abraço da minha família, da minha casa, e também trago um abraço da igreja que lideramos ali em São Cristóvão. Que a bênção de Deus permaneça sobre a vida dos irmãos e sobre a vida desse ministério, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu gosto do texto que li. Preciso admitir isso. Eu gosto do texto que li. Ler esse texto enche a minha alma de alegria. Até porque eu tomo o cuidado de aproveitar na primeira pessoa o que nós acabamos de ler. Está escrito na primeira pessoa, não é de nossa autoria, mas quando a gente lê, parece que é a gente que está falando. E eu aproveito para tomar posse das palavras desse texto como minhas. E eu vi o entusiasmo da igreja quando chegou comigo ao verso 18, ao 17, em que o salmista diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Tem coragem de ler comigo mais uma vez? No 3, 1, 2, 3. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não é gostoso dizer isso? Dagassuri andarassai. É maravilhoso poder declarar o que acabamos de declarar. Isso revela fé, isso revela esperança. Isso realmente traz ânimo ao nosso coração, mas verdade seja dita, ninguém aqui tem autoridade sobre o dia de amanhã. E é isso que faz com que, apesar de gostar muito desse texto, eu tenho um certo receio acerca dele. Porque eu sou um entusiasta, mas não sou um entusiasmado. Existe uma diferença entre você ser um entusiasta e ser alguém que acredita que tempos bons podem chegar, mas não sou entusiasmado, não sou alguém fora da nossa realidade. Eu procuro tomar o cuidado para viver diante de Deus uma fé madura, uma fé que entende que temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida, mas ainda estamos nesse mundo. E porque ainda estamos nesse mundo, estamos sujeitos
aos temporais que caem sobre o telhado de todas as pessoas. Enfrentamos todas as dificuldades que qualquer pessoa que não teme a Deus também enfrenta. Então, eu comecei dizendo que gosto desse texto, mas nesse momento estou dizendo que tenho um certo receio sobre ele. Por quê? Porque a gente sabe que a qualquer momento a nossa vida nessa terra pode ser ceifada. Você conhece gente que tinha planos para o ano de 2025 e infelizmente, ou felizmente, Deus o sabe, essa pessoa já não está mais entre nós. Então você abrir a boca e dizer no início de um ano, num período profético, que você não vai morrer, que você vai viver e ainda vai poder dar testemunho das obras do Senhor, você só pode falar uma coisa dessa se o Espírito de Deus previamente tiver garantido esse nível de promessa. Porque senão você corre o risco de ser apenas um entusiasmado. Disse, mas não teve autoridade para cumprir. Eu tenho tanto cuidado com esse tipo de coisa, que sempre estou instruindo as pessoas que me ouvem, que a gente precisa lembrar do que Tiago aconselhou. Tiago disse, olha, não saia por aí dizendo, amanhã faremos isso, faremos aquilo, ou iremos a tal lugar. Não, não fale desse jeito. Em vez de falar assim, aprenda a falar da seguinte maneira, se o Senhor permitir, e se estivermos vivos, faremos isso, aquilo, e iremos a tal lugar. Porque aí você revela fé, revela inteligência, planejamento, mas continua declarando humildade e submissão à vontade soberana de Deus. Esse homem aqui, esse salmista, disse com toda alegria, não morrerei não, eu vou viver, e ainda vou dar testemunho da obra de Deus. Que coisa legal, principalmente quando você percebe que este salmo foi escrito num momento de grande angústia. Davi estava debaixo de uma perseguição terrível, ferrenha. Ele estava literalmente face a face com a própria morte. E quando a morte parecia que venceria Davi, escutou ele gritar, provavelmente de dentro da caverna, nem entra porque eu vou viver, nem entra porque eu não morrerei, nem entra porque eu estou pronto para dar testemunho de Deus na terra. Então quando eu olho para Davi, eu aplaudo ele, eu admiro, mas eu sinceramente, na hora de tomar isso para mim, eu faço isso com certo receio. Por quê, pastor? Eu vou dizer por quê. Tem um outro homem entusiasmado, numa expectativa semelhante a essa de Davi, que infelizmente não conseguiu dar testemunho como gostaria. E por incrível que pareça, eu estou falando de Paulo. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele deixa claro para aquela igreja que ele estava num certo aperto. Confira, por favor, Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo disse assim, olha, para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Ele está maduro aqui, não está, gente? Ele está mostrando que a sua fé é amadurecida. Mas ele diz assim, continue lendo comigo, se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei o que devo escolher. Porque de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que me seria muito melhor. Mas eu julgo ser necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aí vem a palavra que eu queria chegar com os irmãos. O verso 25 diz, tendo esta confiança, sei que ficarei, olha o que ele está dizendo, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Está vendo o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo exatamente o que Davi disse, não vou morrer. Se eu morresse, seria um grande lucro, mas eu não vou morrer, porque eu preciso ficar com vocês um pouco mais. Eu sei que a minha permanência vai trazer frutos para vocês. Qual é o problema disso aqui, pastor? O problema é que ele não sobreviveu. O problema é que essa carta, depois de escrever essa carta, saiu a sua sentença,
E lamentavelmente o homem de Deus foi decapitado. Ele disse: eu sei que eu vou permanecer, mas não permaneceu. Foi martirizado por causa de sua fé. Então, quando eu comparo a experiência de Paulo com a experiência de Davi, eu digo, é bom tomar cuidado. Eu posso profetizar dias de bênçãos para a minha vida, mas eu não posso tirar os meus pés do chão. Eu preciso exercitar e declarar a minha fé e a minha ousadia, mas eu não posso viajar na maionese. Eu preciso continuar entendendo que o Senhor tem a direção de todas as coisas. Se eu continuar vivo, que seja para a glória de Deus. E se eu vier a morrer, para mim isso será um lucro. Eu preciso continuar na presença do meu Deus. Quem entendeu isso até aqui, diga glória ao nome do Senhor. Quando eu olho para esses dois homens, eu fico pensando, qual deles eu escolho? Qual deles eu me inspiro? Em qual desses homens eu me apoio para aproveitar essa noite profética e tentar instruir os meus amados? Qual deles? Eu vou esquecer Paulo e Davi um pouquinho e chamar a sua atenção para um outro homem que parece que encontrou um equilíbrio um pouco melhor entre essa dificuldade. Eu estou falando de um cara chamado Jó, que estava raspando a pele com caco de telha, que chegou ao ponto de desistir da própria vida. Ele não viu lucro em continuar vivendo. E não é porque ele queria ir logo para o céu, é porque a vida que ele estava vivendo era uma vida muito ruim, era um prejuízo terrível estar vivendo, a ponto dele ter dito assim, ó, melhor me seria ter sido um aborto do que ter conhecido o céu. Por que é que o sol brilhou no dia que eu nasci? Por que o homem, maldito seja o homem que disse à minha mãe, alegra-te, nasceu um filho varão. Porque se eu soubesse que viveria uma vida desse jeito, eu preferia não ter nascido. Tamanha era a angústia, tamanha era o sofrimento que Jó estava vivendo. A ponto da própria mulher dele desistir da vida e dizer, homem, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Os amigos que sentaram ao seu lado e passaram 7 dias em silêncio, condoendo-se da dor daquele homem, perderam também as estruturas, perderam as ribanceiras, e no final daqueles 7 dias, começaram a amaldiçoar Jó, dizendo, Jó, não é possível, o teu sofrimento só pode ser consequência de algum pecado grave que você cometeu contra Deus. E aqueles que foram ali para apoiar, estavam acusando aquele homem de Deus. Aí quando ele chega no capítulo 19, ele diz assim, olha, ao amigo que está aflito, vocês deveriam mostrar compaixão. E ele começa a dizer para aqueles amigos, que o problema dele era com Deus. As mãos do Todo-Poderoso se voltaram contra mim. Mas eu quero deixar uma declaração para a eternidade inteira registrar. E a declaração é essa, me ajude, meu irmão. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de destruída a minha pele, ainda com a minha carne, eu verei o Senhor. Vê-lo-ei eu mesmo com meus próprios olhos, e outro não o verá por mim. Me ajude a glorificar o nome de Jesus. Abra a boca com alegria e dê glória ao nome do nosso Deus. O meu Redentor vive. Se a morte está batendo na porta, se a crise está batendo na porta, se o diabo está cercando o meu arraial, eu tenho uma notícia para eles: o meu Redentor vive. Oh glória, e Ele vai se levantar sobre a terra. E de alguma forma Ele vai me dar o privilégio de ver a sua própria face. Me ajude, levante a mão comigo. Gunaia sabre anterébia. Ei pastor, o senhor não sabe o que está me esperando lá fora. Não tenha medo, continue adorando. O senhor não sabe a crise que eu deixei na minha casa. Não tenha medo, continue adorando. O senhor não sabe a perseguição que eu tenho vivido. Não tenha medo, continue adorando. E o que é que eu posso declarar para aquele mal que ficou lá fora? Diga para ele: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia!
vive e ele se levantará sobre a terra. Então, pelo amor de Deus, entenda. Declare, profetize. Não se amaldiçoe. Não pragueje contra o seu próprio futuro, contra o seu 2025. Use a liberdade da fé para profetizar dias melhores sobre a sua cabeça. Naia sobre a candaraia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetize, use essa autoridade. Use, aproveite, o Senhor está aqui. E se alguém lhe perguntar, diga: não é porque eu sou, não é porque eu posso, é porque o meu Redentor vive. É por isso que eu tenho a ousadia de declarar essas coisas, debaixo do temor dele. Quando eu profetizo, principalmente os textos do Antigo Testamento que falam do ministério profético, sempre usa uma associação da profecia, da declaração com o ruach de Deus, com o fôlego do Senhor. E é interessante porque você não tem controle sobre as coisas. Pense em Davi de novo. Davi está cercado, ele não tem poder para vencer o inimigo, mas ele tem um fôlego. Gandura Sérgia. Se um conselheiro de guerra perguntasse a Davi: Davi, me fale aí quais são as suas possibilidades para essa guerra. O que você tem de homens aí à sua disposição? Quais as armas dos seus homens? Que nível de treinamento eles têm para proteger você dessa investida? E na hora de comparar, todo mundo ia chegar à seguinte conclusão: Davi, você está perdido. Aí Davi ia dizer assim: eu só esqueci de dizer a vocês um negócio. Aí qual? Eu tenho uma outra arma. Uma sérgia. Eu tenho o fôlego. Eu tenho a voz. Eu tenho a profecia. Eu tenho a autoridade profética nos meus lábios. Eu vou traduzir: eu tenho o fôlego de Deus em mim. Eu só conheço alguém que pode fazer cumprir o que declara. E esse alguém é o próprio Deus. Ninguém pode fazer cumprir o que declara. O próprio diabo, escute, o próprio diabo, que era e ainda é muito mais poderoso que qualquer um de nós, não pôde fazer cumprir o que declarou. Um dia ele declarou assim: subirei acima das mais altas nuvens de Deus, e lá exaltarei o meu trono. Ele declarou que o trono dele estaria ao lado do Altíssimo. Mas ele não teve poder para cumprir o que declarou. Em vez de acontecer o que ele disse, veio uma voz de cima dizendo: contudo serás lançado no inferno, no mais profundo abismo. A palavra que ele lançou em seu favor se voltou contra ele. O segundo homem do Império Persa declarou que Mardoqueu morreria na forca que ele construiu. Mas ele não teve poder para fazer cumprir a palavra declarada. Em vez dele matar Mardoqueu na forca que fez, foi ele que foi enforcado na sua própria forca. Por quê? Porque ninguém tem poder para fazer cumprir a palavra declarada, a não ser Deus. Ele é o único que aparece na história dizendo: haja luz, e houve luz. Haja divisão entre as águas de cima e as águas de baixo, e assim se fez. Ajunte-se as águas num só lugar, e apareça a terra seca, e apareceu. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ele é o único capaz de declarar: haja e acontecer. O único que tem poder para fazer cumprir aquele que declara. E é tão certo que ele é o único,
que em Isaías 64, ele disse: me fale aí se há algum Deus, que tenha dito antes de acontecer e aconteceu. Não há nenhum Deus é igual a esse. Esses dias atrás eu estava vendo um documentário em que arqueólogos e historiadores ateus tiveram que admitir cientificamente que não tem como explicar as profecias de Daniel. Eles são incrédulos, eles são ateus, eles dizem que não creem em Deus, mas acreditam que Daniel de alguma forma conheceu o futuro. E Satanás é tão ardiloso, pastor Robson, que ele já andou inventando que existe uma máquina do tempo e que Daniel era do futuro. Olha que Satanás, é melhor acreditar que Daniel é do futuro e foi lá no passado dizer o que ia acontecer. E aceitou ser eunuco na casa de Nabucodonosor. Para os irmãos terem a ideia do nível de cegueira que há no mundo aí fora. Mas uma coisa é certa: quem mandou Daniel falar tinha poder para fazer acontecer. Está entendendo esse negócio ou não está? Quem é que tem poder para fazer a palavra declarada acontecer? Deus. Vou perguntar e você diz: quem é que tem poder para fazer uma palavra declarada acontecer? Deus. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra boa para te dar. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Esse que passou o capítulo primeiro inteiro de Gênesis, dizendo haja, 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 haja. No capítulo 2, no versículo 7, formou o homem do pó da terra e pegou o fôlego que criou e colocou dentro das narinas do homem. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí no verso 19, depois que o homem já é uma alma vivente, Deus diz assim para ele: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E a tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Preste muita atenção no que eu vou revelar aqui. No capítulo 1, tem alguém dizendo haja. E quando a coisa acontece, ele chama de terra. Ele chama de mar. Ele chama de sol, ele chama de lua. É ele que declara, faz acontecer e dá uma identidade. Aí no capítulo 2, no verso 7, ele pega o pó da terra, faz um homem e sopra o fôlego dentro dele. E depois do fôlego, Deus falou assim: a partir de agora, aleluia, eu não preciso mais dar nome a nada. Eu não preciso mais dar identidade a nada. Porque a partir de agora, quem vai declarar a identidade de todas as coisas debaixo do céu é você. E aí ele traz um jacaré e diz ao homem: quer chamar de quê? Niassúbria. Aí o homem chama de jacaré. Pergunte: tem outro nome para dar para aquele bicho? Não tem, você ia dar o mesmo nome. Se chega um bicho pulando, querendo comer uma banana, puxando o cabelo dos outros, você ia chamar assim: isso só pode ser um macaco. Pronto, você já tem um nome para dar. Deus disse a Adão: quem vai dar identidade a partir de agora é você. Porque tem poucos versículos que eu coloquei o meu fôlego em você. Então, a partir de agora, comece a declarar a identidade das coisas. Aleluia. Oh, glória. Vou repetir para você tomar como autoridade. Comece a declarar a identidade das coisas. Na Bíblia, identidade é destino. Vou repetir, na Bíblia, identidade é destino. Vou falar outra vez, na Bíblia, identidade é destino. Então, se você está sentindo que existe fôlego de Deus em você, prepare para dar uma identidade para 2025.
Na Bíblia, identidade é destino. Oh glória, não é na sua autoridade, não é no seu fôlego, não é no seu intelecto, é no que existe de Deus em você. Esse fôlego poderoso, essa autoridade celestial, Deus te deu isso para dar destino ao ano de 2020. Alguém está entendendo isso aqui? E pode adorar a Deus. Aleluia. Qual é a identidade? Deus está trazendo um ano novo para você. Deus trouxe um novo ciclo de vida para você, chamado 2025, e disse: dá nome a isso. Você pode dizer: eu declaro que esse é o ano em que nada vai mudar na minha vida. Tudo bem, dê o nome que você quer. Mas você pode usar o fôlego de Deus que está em você. Porque Paulo deixou claro: o Espírito do Senhor habita em nós. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Ele mora em você. Se você não estava convencido disso ainda, esteja convencido a partir de agora, porque Paulo deixa claro: vocês são o templo do Espírito Santo. Oh glória, não funciona só quando você está aqui em concordância com os irmãos. Funciona quando você chega lá de frente para aquela crise e diz: eu tenho uma identidade nova para te dar. Núria Machanda Candarai. Oh glória, você pode dizer: não vai mudar nada em 2020, vai até piorar. Quer profetizar assim? Profetize, declare e dê identidade como você bem entender. Mas você pode, por exemplo, usar esse fôlego para dizer: 2025 é o ano que a minha família vai terminar de ser salva. Oh glória, quem quer usar essa autoridade aí? 2025 é o ano que a minha família vai terminar de ser salva. Oh glória, algum irmão aqui pode estar enfrentando um laudo médico dizendo: olha, teu familiar tem pouco tempo de vida. Você vai usar esse poder, essa autoridade, esse fôlego celestial que Deus colocou na sua vida para dizer: não vai morrer não, eu estou declarando um novo destino sobre ele, porque o meu Redentor vive. Aleluia. Oh glória, use isso com humildade, mas com ousadia. A ousadia não vai anular a humildade, o temor do Senhor. Porque não é no seu fôlego, não é no seu poder, não é na sua autoridade, não é na sua inteligência, é no poder dEle, é na glória dEle, é na palavra dEle, que essas coisas se sucederão. Um dos caras mais ousados na Bíblia, que falou uma coisa muito parecida com a de Davi, foi Elias. Elias chega no capítulo 17 do primeiro livro dos reis e diz: a partir de agora não vai chover mais. Aí fala assim, pastor Nathanael: se não segundo a minha palavra. Meu Deus do céu. Pregador conjectura com tudo, né? E algumas vezes eu já conjecturei dizendo assim: eu fico imaginando Deus lá em cima, tranquilo, conversando com os anjos, quando vem uma voz lá de baixo: não chove mais, se não segundo a minha palavra. Quem foi? Peraí, quem falou isso aí? Aí, Senhor, então, é aquele profeta lá que o Senhor escolheu. O Senhor foi pegar um cara do interior de Tisbe, acabou de falar publicamente lá que não chove mais, senão segundo a palavra dele. E aí o que é que a gente faz? Deixa ele passar vergonha? Aí o Senhor falou: rapaz, esse cara me tem dentro dele. Você segura o vento do norte, você segura o do sul, você segura lá o do oeste, você vai segurar, não deixa chover. Esse cara está usando o que eu dei para ele. Ele está usando o que eu dei a ele. Segura a nuvem, não deixa chover não. Claro, né? Ele pagou um preço, faltou água para ele também. Depois de 3 anos e meio ele volta e Acabe chega para ele e fala: você é o perturbador de Israel. Não vou concordar com a sua maldição, Satanás. Eu não sou perturbador de Israel, eu sou um profeta.
Eu carrego o fôlego do Senhor em mim. Quem é perturbador de Israel é você e a tua casa. E tem uma coisa, eu estou aqui para resolver um problema mais sério. Esse povo precisa saber quem é o Senhor. Se o Senhor é Deus, vamos adorar o Senhor. Mas se Baal é Deus, até eu vou adorar Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E propõe um desafio. E os profetas de Baal tentam, mas não conseguem. Por quê? Declararam, mandaram cair fogo do céu e nada aconteceu, porque estavam usando o próprio fôlego. E quem usa o próprio fôlego, quem vai na própria vaidade, não tem sucesso nenhum. Aí Elias assume a missão e diz: bota água, bota mais água, joga outra água, molha 4 vezes o sacrifício. Quando está tudo encharcado, para ficar mais difícil ainda, ele faz uma oração e ele diz assim para Deus, 1 Reis 18:36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme, me ajude, conforme a tua palavra. Eles achavam que eu estava usando o meu fôlego. Eu não usei o meu, não usei o teu. É conforme a tua palavra que eu fiz todas essas coisas. O Senhor me inspirou a isso. Não fiz da carne, não fiz no temor do Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fez esse povo tornar o seu coração para ti. Você entendeu? Não use o seu fôlego, use o dele. Uma das primeiras aulas que a gente ministra para os novos convertidos ali em São Cristóvão, ensina assim: orar é biblar. Eu que inventei esse verbo aí. O que é biblar? Pegue o que está na Bíblia e coloque na mesa da oração. Foi conforme a tua palavra. Se ponha de pé quem quer profetizar um 2025 de vitória. Dê aquele brado bonito de glória para Jesus. Dê aquele brado bonito. A boa notícia que eu tenho para te dar é que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se funcionou com ele, funciona com qualquer um de nós aqui. Não se ponha abaixo, nem se ponha acima de ninguém. Só use o fôlego. Jesus disse que dos que nasceram de mulher, ninguém era maior que João. Mas o reino seria implantado, e quando ele fosse implantado, o menor do reino ainda seria maior do que ele. E esse cara, quando foi questionado acerca de quem era, a resposta dele foi: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Oh glória, estou aqui para usar o fôlego que ele me deu. Quando Ezequiel, e aqui eu termino, foi desafiado por Deus a mudar o quadro do vale dos ossos secos, o Espírito do Senhor perguntou para ele assim: filho do homem, estes ossos podem reviver? Que resposta você diria para Deus? Eu penso em 2 respostas mais fáceis de dizer, extremas. A primeira é: Deus, já era. Essa é a mais óbvia. Já era. Há um ditado esotérico aqui entre nós, em Israel, que o espírito fica junto do corpo por 3 dias. Mas pelo estado dos ossos, a resposta que eu tenho para te dar é: já era. A segunda resposta extrema qual era? Deixa que eu resolvo. Sou profeta. Não. O homem de Deus tinha temor do Senhor. A resposta dele foi: tu sabes. Em mim não tem nada que possa mudar esse quadro. Mas fala que o teu servo ouve. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: filho do homem, profetiza. Use o fôlego, filho do homem, profetiza sobre estes ossos para que vivam.
Aí ele fica empolgado e fala: e eu profetizei, como ele me deu ordem. E houve um rebuliço no meio do vale, e cada osso se juntou ao seu próprio osso, e cresceu carne, e cresceram nervos, e cresceu pele sobre eles. Mas não havia o Espírito. Não havia o Espírito. E a última coisa que eu quero dizer é para aqueles que ainda estão com um pesar no coração, dizendo: pastor, eu já tentei isso que o senhor está falando e não tive sucesso. A ordem da profecia foi: profetiza para que vivam. Não foi isso, pastor? Profetiza para que vivam. Profetizei. Muitas coisas aconteceram, mas eles não estavam vivos ainda. Você entendeu? Ah, eu já tentei isso, pastor. Não deu certo. Faça de novo, filho do homem. Oh, glória. E faz o seguinte: não faz sozinho, não. Chame uma parceria. Canaia, Sérgia. Chame um parceiro poderoso para essa tarefa. O que eu devo falar, Senhor? Me dá a tua palavra, me dá o teu fôlego. Aí o Senhor diz para ele: profetiza ao Espírito e diga: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam, para que vivam, para que vivam. E eu profetizei, e o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército poderosíssimo na terra. Senhor, nos dê essa autoridade, nos dê esse poder. Satanás está lá fora esperando o teu povo para tentar, para provocar, para oprimir, para entristecer, para angustiar a alma da tua igreja. Mas se a autoridade para dar identidade a esse tempo está no teu povo, como a tua palavra declara, eu repreendo o diabo nessa hora com todas as suas obras, e declaro vida, e declaro saúde, e declaro salvação nos lares, e declaro restauração nas famílias, e declaro prosperidade na terra para os servos de Deus. Recebe, concorda comigo, porque quando dois concordam, Deus concorda no céu. Vem, Espírito, e sopra, traga o teu fôlego, traga a tua glória, traga, meu Senhor, essa autoridade, e confia aos lábios do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória, meu irmão. Vamos fazer um pequeno exercício espiritual. Volte-se aí para quem está do seu lado e dê uma identidade para 2025 sobre a vida dele. Diga alguma coisa que você deseja que aconteça em 2020, o que o Espírito do Senhor te der. E você ouve com atenção o que é que vai ser declarado, para saber se pode dizer amém ou não. Espírito do Senhor, tu conhece os lábios de cada crente, conhece o fôlego de cada filho. Usa a tua igreja agora com autoridade e com poder na terra, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.